quando Jesus regressar. Cristo não tarda, não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Breve da terra ressurgirão nossos queridos que mortos estão. Vai subir a celeste mansão quando Jesus regressar. Cristo não tarda, não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Prontos estamos para esta paz. Preso encerrado será Satanás. Tudo que é vil deixaremos atrás quando Jesus regressar. Cristo não tarda, não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Amém. Com esse pensamento, vamos ficar de joelho para falar com nosso Deus. Oremos. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, graças nós te damos, pois nós vamos te adorar na beleza da tua santidade, Pai. Abençoe todos que estão presentes, em especial cada família representada, e a querida vida que se sente bem possa estar ali, Pai. Que o teu Espírito Santo possa comandar ela nesse momento, Pai. E tu possa estar também com o pregador de hoje. E possa falar, inspirado pelo poder do Espírito Santo. E também, de uma maneira de te adorar, é o dízimo e a oferta que serão entregues nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tem um título aí, As Profecias de Jesus e o Panorama Político Atual. Irmão, você vai falar de política? Não, irmão. Eu só quero, nesta manhã, chamar a reflexão de vocês para algo que está acontecendo em nosso mundo. Muita coisa, né? A gente tem hoje aí muito material. Pastor Michelson Borges, pastor Walter Veit, que é um pastor da África, pastor Luiz Gonçalves e vários outros pastores aí da Igreja Adventista que estão tratando do que está acontecendo no hoje, né, a nível mundial, na nossa política, e qual o reflexo que isso pode ter nos cumprimentos das profecias bíblicas, tá certo? Então o que eu vou trazer aqui é um pequeno resuminho de algumas coisas daquilo que a gente tem visto. Então, se você quiser realmente saber se o que está acontecendo hoje a nível mundial, por exemplo, citar aqui um exemplo, a declaração recente do Papa com relação ao casamento homossexual. Qual o reflexo disso a nível de cumprimento profético? Né? Eleições americanas, o que está acontecendo lá, se o Trump vai ganhar, se o outro lá, o Biden vai ganhar, qual o reflexo disso a nível de cumprimento profético? Né? Esse jogo que a gente tem aqui no Brasil, de uma briga entre direita e esquerda, né? Esse jogo político, que isso aí tem alguma coisa a ver com questões proféticas? Né? Então, tudo isso, irmãos, nós temos vários pastores da igreja que estão tratando desse assunto à luz da profecia. Isso reflete, para nós que estudamos a Bíblia e analisamos isso do ponto de vista profético, mostra para nós que aquilo que foi profetizado na Bíblia, aquilo que foi revelado para nós através da Bíblia, está no seu curso correto, está se cumprindo.
Se o desenrolar de tudo isso vai ser algo que vai ser rápido ou vai ser lento, a gente não sabe, né? Pode ser que aconteça algumas coisas de forma rápida e pode ser que algumas coisas vá acontecendo de forma lenta, tá certo? Mas o que tudo indica para nós é que está indo no curso correto daquilo que foi profetizado na palavra de Deus, ok? Muito bem, vamos aí em Lucas capítulo 17, abra aí a sua Bíblia, para a gente meditar nesse capítulo. O texto está aí na tela, se você não tiver aí com a Bíblia, pode ver o texto aí na tela, que nós colocamos, mas aí, Lucas capítulo 17, os versos 26 a 30, olha o que diz aí. Só que antes da gente ler, vamos só pedir a orientação do Espírito Santo, para a gente compreender, né, aquilo que nós vamos estudar essa manhã. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã nos trouxe a Tua casa de oração, e pedimos agora a Tua orientação no estudo da Tua palavra, que nós vamos fazer neste momento. Através desse estudo, que nós possamos ter uma compreensão melhor daquilo que está acontecendo ao nosso redor, baseado naquilo que o Senhor revelou na sua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Aí diz o seguinte, assim como foi, verso 26, capítulo 17 de Lucas, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. 27. O que acontecia lá nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O que nós precisamos, a nossa atenção, ela precisa estar voltada para isso aqui, olha. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que isso significa dentro da profecia bíblica? Nós precisamos olhar ao que acontece em nossa volta, né? Olhar o que está acontecendo em nossa volta e tentar encaixar o que nós vemos, né? As brigas políticas, aquilo que tentam, né, implantar e tentar encaixar aqui dentro, né, nesses termos. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O texto aí prossegue o seguinte, verso 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. O que acontecia lá nos dias de Ló? Lembra o que aconteceu com Ló? Ló foi morar numa cidade chamada Gomorra, né? Haviam duas cidades ali, Sodoma e Gomorra. Ló foi morar em uma delas. E olha o que acontecia lá. Também a mesma coisa. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Aí verso 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. O pessoal estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, edificando, aí de repente vem fogo do céu e destrói a todos. O que estava acontecendo aí nesta cidade? O porquê que desceu fogo e enxofre e destruiu esta cidade? Aí o verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Tá bom, irmãos? Como que a gente encaixa isso então na profecia? Jesus está dizendo, o que acontecia lá vai acontecer próximo da volta de Jesus. Quando o Filho do Homem estiver para se manifestar, isso que acontecia lá antes do dilúvio, isso que aconteceu lá na cidade de Sodoma e Gomorra, também vai acontecer, né? Próximo da minha volta.
Então, o que estava acontecendo aí nos dias de Noé e também no tempo de Sodoma e Gomorra? Aqui você vê que a cidade foi destruída e aqui Noé, né, convidando o povo aí, né, a entrar na arca. O convite de Noé era: olha, o mundo vai ser destruído e eu estou construindo essa arca, vocês estão convidados a fazer parte comigo e entrar também nesta arca. Aí vamos lá em Gênesis, capítulo 6, versos 1 a 6, verso 1, como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Tá bom, obrigado. As que entre todas lhe mais agradaram. A gente vê aí, irmãos, várias interpretações disso aqui, né? Tem gente que diz que os filhos de Deus aqui eram anjos. Eu creio que os filhos de Deus aqui sejam aqueles que eram fiéis a Deus. Porque a condição do mundo antes do dilúvio era uma condição muito triste, né? Foi por isso que Deus decidiu destruir os seres humanos com água, porque a situação era uma situação muito triste, muito difícil. E esses filhos de Deus aqui eram aqueles que ainda preservavam aqueles ensinamentos que vinha lá de Adão, né? Verso 3, então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Verso 4, ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Quando nós se preocupamos em cuidar da nossa saúde hoje, o que acontece? Nós temos boa saúde, não é isso? Então a gente vive mais. Você percebe que aqueles idosos que têm uma qualidade de saúde melhor, eles vivem, eles têm mais resistência. Então, os homens naquele tempo, antes do dilúvio, eles viviam muitos anos. Matusalém viveu mais de 900 anos. Agora você imagine uma pessoa que não cuida da sua saúde, não cuida da sua alimentação, não seguiram aquelas orientações dadas por Deus lá no início, vivendo 900 anos. Quando ele chegou no 900, ele devia estar muito debilitado, não é isso? Aliás, eu acredito que poucos chegaram a 900, Matusalém foi um deles. Só que Matusalém era o quê? Um servo fiel. Matusalém se encaixa aqui, olha, nos filhos, cadê? Nos filhos de Deus, né? Me perdi aqui. Nos filhos de Deus, Matusalém se encaixa o quê? Nos filhos de Deus, certo? Aqueles que eram fiéis. Quem não cuidava da saúde, quem não era fiel a Deus, preferiu ir para bagunça, vamos dizer assim, né? Na infidelidade a Deus, eu tenho plena certeza que não tinha boa saúde, e muitos deles talvez não tivessem chegado nem a 500 anos, ou menos, né? Do que isso. Por quê? Porque não cuidavam de si. Os filhos de Deus eram pessoas que seguiam a orientação dada por Deus. A escritora Ellen White diz que alguns deles até, porque a gente vê Deus orientando aí Noé a separar, né, os animais imundos dos limpos e autorizando o alimento carne após o dilúvio. Só que a escritora Ellen White diz que mesmo antes do dilúvio, os homens já matavam animais para servir de alimentos, que era contra a orientação divina, que era utilizar apenas, né, o fruto da terra, os grãos, para servir de alimento. Verso 4 diz que, ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, né, possuíram as
filhas dos homens. Aí, infelizmente, os que eram fiéis, né, acabaram, né, casando com as filhas dos infiéis, e aí esses descendentes, esses filhos que nasceram, que provavelmente pelas influências negativas acabaram deixando, né, de ser fiéis, e assim foi se gerando uma geração de pessoas que viviam muito e eram pessoas, infelizmente, cruéis, e pessoas que não seguiam a vontade de Deus. Continua no verso 5 e diz que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem, e isso lhe pesou no coração. Já pensou, irmãos, a condição deste mundo, uma condição de mundo onde Deus se arrepende de ter feito o ser humano? E aí falando, quando Noé construiu essa arca, só Noé e a sua família entram na arca. Ou seja, os filhos de Deus, provavelmente aqueles que chegaram no seu limite de vida, morreram, e os seus descendentes que foram ficando, infelizmente foram se desviando também dos ensinamentos, a ponto de chegar no dia que Noé convidou eles para entrar na arca, não havia mais ninguém interessado em seguir a orientação de Deus. Só Noé e a sua família entraram na arca. Olha a condição espiritual dessa população. E Deus diz aqui: eu me arrependo de ter feito o ser humano. Mas ele olha e ele vê que tem lá uma família, a família de Noé. E ele agora diz: Noé, eu vou te salvar, que eu sei que você é fiel a mim, mas eu quero também dar chance para o restante. E você vai pregar durante 120 anos, vai construir enquanto isso uma arca, e aí nós vamos dar a oportunidade a todos. Interessante a gente notar, irmãos, que hoje, assim como nos dias de Noé, a oportunidade de salvação, ela está sendo oferecida também a todos. Naquele tempo, mesmo diante de toda a situação caótica, Deus deixou aberto para aqueles que tivessem o desejo de entrar na arca, assim pudesse fazer e ser salvo do dilúvio. Mas infelizmente, só Noé e a família entraram. Hoje também Deus está oferecendo a oportunidade de salvação a todos. Está aberto para todos. Mas a gente percebe hoje ao nosso redor, né, que somente alguns têm interesse na palavra de Deus. Quão imenso é nossa comunidade? Olha o grupo que está reunido aqui nesta manhã. Você se arriscaria em dizer quantos por cento desta comunidade aqui esse grupo representa? Para vocês entenderem o que estava acontecendo nos dias de Noé. Só ele e a família entraram na arca. A oportunidade foi dada a todos? Foi. A oportunidade de salvação hoje está sendo oferecida a todos? Está. Não é diferente daquela época. A escritora Ellen White diz assim: procuravam tão somente satisfazer os desejos do seu orgulhoso coração. Folgavam-se em cenas de prazer e de impiedade. Essa era a situação naquela época. Não desejando conservar a Deus em seu conhecimento, logo vieram a negar a sua existência. É diferente hoje, irmãos. Tem gente que nega a existência de Deus hoje. Você já viu alguém lá na televisão falando: não, isso daí não existe? Não estão negando a existência de Deus hoje? Não existe hoje uma corrente política, ideológica, científica que nega a existência de Deus? É diferente hoje do que acontecia aqui? Não.
Então a profecia de Jesus está se cumprindo? Sim. Quando Jesus diz que assim como era lá, vai ser agora. Adoravam a natureza em lugar de Deus, de Deus, né? Adoravam a natureza em lugar de Deus. Existe alguém que adora a natureza hoje? Você já ouviu falar de uma encíclica papal aí que fala da proteção da natureza, né? Inclusive enquadra aí até os brasileiros com relação a cuidado com a Amazônia, né? E diz que a Amazônia está sendo descuidada, faz parte dessa encíclica papal aí. E os ambientalistas estão tudo aí todo alvoroçado, né? Porque até o Papa apoiou a causa deles. E não importa quem vive, né? Se o ribeirinho, por acaso, ir lá e derrubar uma árvore, sei lá, para fazer fogo, passar o peixe, né? Esse ribeirinho vai ser enquadrado, caso algumas leis aí sejam endurecidas com relação a isso, ser enquadrado porque derrubou a árvore para fazer carvão, passar o peixe. Para vocês entenderem que a criação, né, está sendo mais valorizada do que a Deus, a adoração a Deus, né? Porque eles estão adorando a natureza e esquecendo da adoração ao verdadeiro Deus. As pessoas não têm valor aí diante disso, né? Muitas das vezes. Glorificam o gênio humano, adoravam as obras das suas próprias mãos e ensinavam seus filhos a curvar-se diante de quê? Imagens de escultura. Isso acontecia lá. Essa é uma descrição que Ellen White está fazendo do que acontecia lá antes do dilúvio. É diferente hoje? Curvar-se diante de imagens de escultura hoje é diferente daquela época? Ela diz aqui: construíram os altares de seus ídolos, bosques extensos que conservavam a folhagem durante todo o ano, eram dedicados a cultos dos deuses falsos, dotados de todas as coisas que poderiam deleitar os sentidos ou servir aos desejos pecaminosos do povo, e assim induzi-los a participar do culto idólatra. Isso é uma descrição do que acontecia, livro Patriarcas e Profetas, página 90 e 91. Isso era uma descrição de Ellen White do que acontecia lá antes do dilúvio. Ela diz aqui que os homens excluíram a Deus de seu conhecimento e adoraram as criaturas da sua própria imaginação. E aí o salmista descreve o efeito que sobre o adorador de ídolos é produzido tal culto. Olha o que o salmista diz aqui, Salmo 115, 8. Diz ele: torna-se semelhante a eles o que o fazem e todos os que neles confiam. O salmista está dizendo que quem adora ídolos torna-se como os ídolos, né? E a escritora Ellen White continua dizendo que os homens excluíram o Deus de seu conhecimento e adoraram as criaturas de sua própria imaginação e, como resultado, se tornaram mais e mais aviltados. Ou seja, rebeldes, né? Então o salmista descreve aí, nós já vimos o salmo, ele diz que tornam semelhante a eles todos aqueles que se curvam diante dos ídolos. Essa é uma condição, irmãos, que tinha lá no tempo, antes do dilúvio. E pela descrição, ao você observar o que acontece ao nosso redor, é diferente? Não é isso? Então Jesus tinha razão aí quando ele fez a sua profecia, né? Jesus está confirmando para nós. Qual foi o primeiro sinal dos dias de Noé? Aqui nós colocamos explosão populacional. O que acontece nos nossos dias hoje também? Houve lá um crescimento imenso da população, mas infelizmente essa população cresceu, mas cresceu excluindo Deus.
E hoje nós temos uma explosão também, né, do crescimento populacional, mas as pessoas estão também, como lá, excluindo Deus. Olha só, um exemplo aqui, ó. De 1500 a 1600, olha só, o número de pessoas que era a população mundial. Aí de 1600 a 1700, 100 anos depois, foi diminuir. Aí de 1700 a 1800, 397, 1800 a 1900, 563, de 1900 a 2000, olha a explosão do crescimento. E de 2000 a 2100, olha a previsão. É pouco, né? Em relação aqui, 100 anos depois aí estão fazendo diante desse crescimento aqui, uma previsão bem pequena, né? Mas é porque hoje também a maioria estão sendo estimulados a ter menos filhos. De forma geral, os casais estão tendo menos filhos, então eles estão fazendo uma previsão pequena aqui, né? Nesse período aqui de 1900 a 2000, se a gente for ver a história aí, a maioria dos casais tinha o quê? 10, 12 filhos. Minha avó teve 13, né? Eu já vi histórias aí de casais que tinham 18 filhos. Então está explicado o crescimento aqui, né? Tanta gente por causa disso. Só que hoje já os casais já estão diminuindo a quantidade de filhos. Mas o que mostra, irmãos, Jesus disse lá, assim como foi nos dias de Noé, será próximo à volta do Filho do Homem. Então, o crescimento populacional de lá está refletido também nos nossos dias de hoje, ok? Muito bem. E qual o segundo sinal que a gente vê lá? Sinal dos dias de Noé foi a decadência familiar, né? Lá eles já não tinham mais preocupação com relação à família. E olha só o que Ellen White fala sobre isso. A poligamia fora logo introduzida, contrária ao quê? Às disposições divinas dadas ao princípio. Quantas mulheres Deus deu para Adão? Deus deu para Adão uma esposa. Então a poligamia que foi instituída aí ia contrário àquilo que Deus havia instituído lá no Éden. Então aquela poligamia que havia ali nos tempos lá de Abraão, de Jacó, né, dos patriarcas ali, onde eles tinham várias mulheres, aquilo ali não era vontade de Deus. Ia contra aquilo que Deus tinha instituído lá. Deus só deu uma esposa para Adão, né? Mas, infelizmente, isso foi instituído. Depois da queda dos homens, os homens preferiram então seguir seus princípios, seus desejos pecaminosos, e como resultado o crime, a miséria aumentaram rapidamente. Nem a relação do casamento e nem os direitos de propriedade eram o quê? Respeitados. Não havia respeito com o direito à propriedade, quer dizer que se eu tinha uma terra, se eu tinha uma casa, isso ali não poderia ser considerado o quê? Meu. Há uma briga hoje aí no mundo político, né, de correntes ideológicas, porque existe uma corrente ideológica que pensa que você, eles têm, né, lá nos seus projetos, expropriar as propriedades, ou seja, tudo vai pertencer ao Estado e você... E essa corrente ideológica, ela está crescendo muito no mundo. Eu não tenho tempo aqui para falar, né? Se vocês forem ver os vídeos aí do pastor Michelson Borges, pastor Walter Veit e outros, eles vão estar falando isso bem detalhado, eu não tenho tempo aqui para trazer para vocês, né? Mas é uma corrente que cresce muito no mundo hoje, e a gente percebe que isso que acontecia lá é o que está caminhando para acontecer. Em alguns países no mundo já acontece, China, Rússia e outros, né? Isso já acontece, onde lá o Estado é que manda em tudo e você tem que obedecer o que o Estado manda, tá certo? Mas
aqui no nosso país, graças a Deus, ainda não chegou, mas a gente está vendo que isso está crescendo no mundo e a profecia está para se cumprindo. Irmãos, minha família é meu bem mais precioso. Minha família é minha vida e nós precisamos ter isso em mente e procurar defendê-la. Mas infelizmente a família hoje virou o quê? Um alvo. A minha e a sua família hoje virou um alvo. Estão tentando de todas as formas destruir a família tradicional. Basta você observar o que acontece em nosso redor, nas ideologias que estão sendo colocadas. Nossa família virou um alvo. Existe hoje uma guerra contra a família tradicional. E isso acontecia lá antes do dilúvio? Acontecia. E hoje também. Então, a nossa família, a minha e a sua família está hoje sobre ataque. Olha o que diz aí. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo de enxofre e destruiu a todos. Então, acontecia antes do dilúvio e acontecia lá nos dias de Ló. E o que acontecia mesmo nos dias de Ló? Ellen White diz que em Sodoma havia regozijo e orgia, banquetes e bebedice. As más vis e brutais paixões não eram refreadas. E quando a gente vê hoje aí, né, ao nosso redor o que acontece na nossa sociedade, né, as paixões não sendo refreadas, né, o que acontece ao nosso redor, e quem luta contra isso são taxados de quê? Retrógrados, né? São radicais, conservadores radicais, né? Eu já vi um vídeo de uma pessoa dizendo que, chamando a Bíblia de lixo, né? Isso aqui é um lixo, né? Que seguem e tentam usar o que está escrito nisso para poder impor as suas ideias, né? Então, assim, é uma guerra muito grande, irmãos, contra a família tradicional, porque as pessoas estão preferindo o quê? Seguir as suas paixões desenfreadas, abandonando aquilo que Deus ensina. Infelizmente, e era o que acontecia lá. Ideologia de gênero é um exemplo disso. Alguém aqui já ouviu falar disso? Eu aconselho você que é pai de família a ir pesquisar mais sobre isso daqui. É uma ideologia antifamília. Vá pesquisar mais sobre ideologia de gênero. Você que tem filho na escola, procure saber o que o professor do seu filho tem ensinado lá na sala de aula. É o conselho que eu deixo para você nesta manhã. Nós vamos impedir isso, irmãos, de acontecer, desse tipo de ideologia ser pregado e ensinado dentro da sala de aula para os nossos filhos? Não. Mas nós precisamos. Por que que não? Por que, irmão, que não? A gente não vai conseguir parar isso. Não vamos, irmãos, porque as profecias bíblicas têm que se cumprir. Jesus disse que assim como foi nos dias de Ló e nos dias antes do dilúvio, será próxima a sua vinda. Nós não temos como impedir isso, mas nós temos como trabalhar a cabeça dos nossos filhos. Por isso você tem que prezar a educação no seu lar, dentro de casa. Não abandone, não deixe o seu filho à própria sorte para que a escola o eduque. Você trabalhe na educação dele. E fiscalize o que ele vem trazendo de lá. Converse com ele sobre o que tem sido passado para ele lá na escola, por onde ele passa. Quem é que defende essa ideologia de gênero? Quais são os grupos? Nós temos aqui o que são os grupos contra, que são os defensores da família, né, que luta contra essa ideologia, e temos aqui os grupos que são a favor da ideologia de gênero, que são os grupos aí, né, de gays, lésbicas, bissexuais, os LGBTs que chamam, né? São os grupos que defendem. Então você que quer defender a sua família, você tem que estar o quê? Atento, né?
com relação a isso. Infelizmente, vivemos numa sociedade hoje que querem nos aprisionar. O governo é quem quer controlar tudo, né? Inclusive a educação dos nossos filhos, e nós vivemos aprisionados. Isso é profético? É profético. Vamos impedir isso? Não. O que Jesus disse lá? Alguns de vocês irão até para prisão. Ele não diz que todos vão para a prisão, ele diz que alguns vão. Por que vão para a prisão? Por causa do meu nome. E muitos irmãos já têm ido para a prisão. Em alguns países hoje aí, o cristianismo, pessoas têm sido mortas, tem cristãos presos, alguns países da África, alguns países da Ásia, né? No Oriente Médio, alguns cristãos têm sido presos por causa do Evangelho. Chegou no nosso país? Ainda não. Mas a profecia diz que isso aí iria se espalhar o quê? Por toda a terra. Temos como impedir? Não. A profecia vai se cumprir. O que nós precisamos é ficar do lado certo, defendendo aquilo que é certo, aquilo que é correto. Então nós precisamos estar do lado certo. Existe uma coisa chamada globalismo, né? Sugiro vocês, eu não tenho tempo de explicar, inclusive o nosso relógio já avançou ali, então você pode ir pesquisar o que significa globalismo. Que ideias são estas? Né? Aqui, olha, prenúncia de um Estado mundial, essa é a ideia deles, né? Fazer um Estado mundial. Agora vocês acham que isso vai acontecer? Esse Estado mundial vai acontecer? Essa é a ideia deles. Tornar o mundo todo aqui, né, num Estado único. Por que isso não vai acontecer? Lá em Daniel, existe uma profecia que diz que um rei, chamado Nabucodonosor, teve um sonho. E ele chamou lá os sábios para interpretar os sonhos. E um dos sábios que foi levado até ele foi Daniel. Estou resumindo aqui para vocês por causa do tempo. E esse sábio chamado Daniel deu a ele, está lá em Daniel 2:34, a interpretação. Qual era o significado da estátua que ele viu no sonho? E o que aconteceria? Aqui diz que quando estavas olhando, Daniel disse para o rei, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, feriu a estátua nos pés, de ferro de barro, e os esmiuçou. Ok. Cada parte dessa estátua significa que haveria um reino. A última parte seria os pés, dividido em ferro e barro. Nos dias aqui dos pés da estátua, viria uma pedra cortada sem mão e destruiria toda esta estátua. Essa era a interpretação do sonho dado. O que significa essa pedra? A volta de Jesus. A ideia que eles têm hoje de fazer um Estado mundial, ela não vai se concretizar. Outros já tentaram isso. Napoleão Bonaparte, Hitler, outros governantes já tentaram isso e não deram certo, né? Então, essa ideia de unir o mundo todo em torno de uma única ideia, eles estão lutando para isso, né? Estão tentando fazer isso de todas as formas, né? Essa ideia aí chamada globalismo, estão trabalhando isso. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos, aqui é o seguinte: eles não vão conseguir, porque Jesus vai voltar antes deles conseguirem. Agora, qual é o indício que a gente encontra diante dessa tentativa que estão fazendo? Qual é o indício que a gente tem por trás aí? De que Jesus está próximo de voltar. Porque o próprio Jesus diz, quando verem essas coisas acontecerem, sabeis que está próximo o quê? A volta do Filho
do homem. Olha, assim foi nos dias de Noé, assim nos dias de Ló, assim aconteceu com os discípulos antes da destruição de Jerusalém, e assim será nos últimos dias. De novo se ouve a voz de Deus e uma mensagem de advertência, mandando o seu povo separar-se da iniquidade. Essa é a mensagem para nós hoje. Precisamos procurar estar o que, irmão? Separado de tudo isso. Procurando defender a nossa família, defender os nossos filhos, para que nós possamos levá-los junto conosco para o céu. Protegendo a nossa família. Não se misturando com Babilônia. Provavelmente alguns serão perseguidos. Provavelmente alguns de nós podemos, quem sabe no futuro, até ir para a prisão por causa disso. Pode ser que isso aconteça. Só que Jesus vai voltar antes, vai intervir antes. E nós vamos... Descongela aí, Júnior, que ainda tem algumas coisas. E nós vamos ser recolhidos pelo nosso Pai Celestial antes que isso aconteça conosco. Mas uma coisa, irmãos, é certa. Se nós hoje não ficar do lado certo e não procurar defender a nossa família, o que vai acontecer é que pode ser que eu vá, mas os meus filhos podem ficar. Exatamente porque eu não tive a preocupação de defendê-los. Quando Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será a próxima volta de Jesus, Ele estava nos alertando, veja o que aconteceu lá, e esteja atentos porque vai acontecer de novo, e vocês precisam estar prontos para defender a sua família. Você precisa estar pronto para defender os seus. E quando esses sinais estiverem acontecendo, saiba que está próximo o momento do retorno. Ellen White continua dizendo aí, o estado de corrupção e apostasia que nos últimos dias existiria no mundo religioso foi apresentado ao profeta João na visão de Babilônia, a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Uma apostasia. Infelizmente, irmãos, vocês podem talvez achar que isso é algo normal, mas nós que estudamos a Bíblia, e você que é um adventista do sétimo dia, precisa estar atento a isso. Porque nós estudamos as profecias e isso tem que estar no nosso radar, né? Radar é aquele... um satélite que está lá em cima vigiando tudo, né? Então o nosso radar precisa estar atento, vigiando tudo também. Tiraram um papa conservador e botaram um papa que é totalmente liberal, né? Nessas questões aí de costumes. E a Igreja Católica hoje tem 2 papas, só que um exerce o poder e o outro está recolhido. Por quê? Amarraram as suas mãos, porque ele era conservador com relação àquilo que era ensinado lá atrás. O que isso indica, irmãos? Que um novo Papa, que não é conservador com relação aos costumes que era colocado pela igreja, dá o indício que algumas das coisas vão ser aceleradas. Isso não é indício de que a proximidade da volta de Jesus está cada dia mais perto? Sim. E um dia desse ele disse o quê? Olha, é bom a gente repensar essa questão aí, né? Do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Eles também têm direitos. O que acontecia lá nos dias de Ló? Lá em Sodoma e Gomorra? Jesus disse, a mesma coisa vai acontecer próximo da volta de Jesus. E o Papa representa o que na profecia bíblica? Nós que estudamos profecia. Ele está onde? Na grande cidade que reina sobre os reis da terra. O que é o Vaticano hoje? Não representa essa cidade que reina sobre os reis da terra?
Ele não se mete aí nas questões políticas. Profeticamente, ele está ressurgindo, né? A ferida mortal está sendo curada e ele está cada vez mais ressurgindo. Existem 2 homens que surgiram no mundo da política recente, que estão aí servindo de entrave, né? Um deles já estão conseguindo tirar, que é o presidente dos Estados Unidos. E essa guerra vai continuar no nosso país. Quem sabe daqui a 2 anos você vai ver, nos próximos 2 anos, a guerra aqui também no nosso país. São presidentes conservadores que defendem a família, né? Vão ser tirados? Eu não tenho dúvida nenhuma que vão ser tirados, porque a profecia precisa cumprir. E como a profecia precisa ser cumprida, qualquer um que subir lá, que seja um entrave, né, para que a profecia não se cumpra, ele será retirado e outro entrará para cumprir o papel profético. E nós, qual lado devemos ficar nisso daí? No lado da Bíblia, no lado de Deus, preparando a nossa vida, a nossa família para os dias que vêm, né, os próximos dias que virão. Sai dela, povo meu, Apocalipse 18:4, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. O nosso papel hoje é ficar separado do mundo que está aí fora e defender a nossa vida, a nossa família e nos preparar para o céu. Estamos na última volta do ponteiro. Jesus disse que quando você olha para as folhas, vê que está caindo as folhas, significa que o outono está começando, não é isso? Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo ao nosso redor, é indicativo de que o nosso Senhor está chegando. E nós precisamos estar prontos para esse momento. Declare isso conosco mais uma vez. Vamos cantar como corpo, como igreja. Venha teu e tua glória. Quando o céu se abrir, Quando o céu se abrir, eu estarei ali. diante do trono. Já pensou nisso? Diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele vem. Que ele virá, é iminente, é certo. Amém. Deus seja louvado. Uma frase me chamou a atenção aí. Quando o céu se abrir, eu estarei ali. Você tem essa certeza? De que você estará lá? Eu estou trabalhando para isso, irmãos. Não sei se eu estarei lá. Eu gostaria muito de ter essa certeza e eu estou trabalhando para isso. No meu dia a dia eu tenho procurado fazer o possível. Eu sei que muitas vezes as pressões do dia a dia, as tentações, os pecados nos faz deslizar aqui e ali. Mas eu quero muito estar ali. Quando o céu se abrir e Jesus surgir, eu quero estar lá. E eu gostaria que você saísse daqui nesta manhã com esse pensamento. Quando Jesus estiver vindo, eu quero estar lá, contemplando. Os homens podem fazer o que quiserem, podem nos perseguir, O que eu quis trazer nesta manhã para você é que nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Isso foi Jesus mesmo que disse: olhai para o que está acontecendo. Quando virdes acontecendo essas coisas, sabeis que está próximo a redenção. Então o que está acontecendo hoje, no contexto geral da política mundial, mostra que Jesus está chegando. E nós precisamos estar prontos. Não só eu de forma individual, mas eu quero que meus filhos estejam lá comigo. Eu quero que a minha família esteja lá comigo. E ela está sob ataque. Seus filhos estão sob ataque. Nossos filhos estão sob ataque.